Minhas saudações a todos vocês. Eu sou Robson, conhecido também como Baba Ode Ofalami Xolá, Xoumi. Sou antropólogo e venho da tradição dos orixás de descendência de herança iorubá. E é exatamente sobre esse povo que eu vou falar um pouquinho através de um dos elementos da cultura iorubá e também de várias culturas originárias, não só da África, dos povos africanos, como dos povos indígenas do Brasil e da América Latina, e povos originários do mundo inteiro. Eu estou falando do mito e dos outros elementos que também dialogam nessas culturas e dialogam com o mito, que são os provérbios, as sentenças e as histórias, ou chamam de lendas, né? E todos esses elementos fazem parte da sabedoria ancestral. Bom, sabedoria ancestral, o que é ancestral, né? Sabedoria a gente poderia se perguntar e também o que é. Sabedoria são todos os atos e fatos e situações pelos quais os nossos antepassados passaram, ou até mesmo nós, e que resultaram em reflexão e aprendizagem. Ou seja, a gente pensou sobre uma experiência feita e aquela reflexão dá para a gente a vivência de uma coisa que a gente chama experiência e sabedoria. A gente aprendeu sobre aquilo, não só viveu por viver, né? Seres humanos têm essa prerrogativa que é de refletir sobre o que vive e transformar experiência em conhecimento e em sabedoria. Antepassados são os que vieram antes de nós, então todos nós temos nossos antepassados e mais longínquamente a gente costuma chamar de ancestrais. Então, como a sabedoria vem de longa data, de tempos imemoriais, a gente costuma chamar de sabedoria ancestral. Bom, os mitos e os provérbios e as sentenças que vêm dos mitos, dessa sabedoria ancestral, eles têm vários objetivos. Um grande objetivo deles é a educação, ou seja, instruir os seus descendentes, seus filhos, as pessoas da comunidade, sobre possíveis maneiras de agir. O povo iorubá acredita que tudo o que acontece na vida da gente, a vida do ser humano é cíclica, é uma jornada cíclica, ou seja, as coisas acontecem e se repetem. Então, o que está acontecendo comigo hoje, aconteceu na vida de um antepassado, de uma outra pessoa e pode repetir comigo. Por isso, os mitos têm um valor tão grande nessas culturas, que é a possibilidade de, através da experiência de outros, indicar procedimentos ou dar dicas de como a pessoa no agora, no presente, pode atuar ou pode agir diante de uma situação, de um desafio, de um perigo, de uma dúvida, de qualquer coisa a conquistar, né? Então, os mitos eles trazem uma instrução, trazem conhecimento, falam de história, de fatos ocorridos e fala também do imaginário daquele povo, fala da simbologia daquele povo, dos significados que aquele povo deu e dá às coisas do mundo, as relações entre as várias dimensões do ser humano e as relações desse ser humano com as várias dimensões do universo. Então, através disso, a gente consegue indicações de comportamento, possibilidades de atuar, subsídio material para reflexão, para a gente refletir, para a nossa ética de como agir e principalmente a responsabilidade da gente, de nós mesmos, diante dos nossos atos com a gente mesmo e em relação aos outros e com o mundo. De modo que para o Iorubá, isso, além de ética, pode ser chamado e entendido também como caráter.
ou seja, a forma que a gente age no mundo. E a questão do plantio e da colheita. Eu trouxe para contar para vocês uma história sobre o Odu. O Odu, para o povo Iorubá, significa caminho. Odu significa caminho, porque a jornada humana tem vários caminhos, então tem vários Odus. Então é a forma que o povo Iorubá entende por esses diversos caminhos que um ser humano pode trilhar e das várias dimensões da vida, não é? O trabalho, o amor, a família, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, a necessidade, a vitória, os filhos, tudo, né? Tudo que acontece com a vida da gente. Bom, conta a história que o Senhor do Destino, Ifá, reuniu os filhos, todos os seus 16 filhos, chamados príncipes do destino. Cada um era responsável por um assunto da jornada humana. E ele falou assim: vão à terra, ao Aie, e essa reunião foi no Orum. Vão ao Aie, desçam lá e vejam como é que tá andando as coisas. Como que estão se comportando os seres humanos, como que estão as relações, como que a natureza está sendo cuidada, como que está as coisas se encaminhando. Bom, todos se prepararam para ir e foram. Desceram ao Aie e encontraram com as pessoas, cuidaram dos assuntos, foram bem recebidos, se banquetearam e tudo certinho até que venceu o tempo e eles voltaram ao Orum para a grande reunião de todos os príncipes do destino. Chegando lá, todos apresentaram seus relatórios ao Senhor Ifá, o Senhor do Destino, o pai, mas Ifá falou: peraí, está faltando um de meus filhos, Obará. Cadê Obará? Aí que todo mundo se deu conta de que não tinham convidado nem esperado o irmão Obará. E ele tinha ficado para trás, nem tinha ficado sabendo da reunião, muito menos da incumbência de ir pelo mundo para poder fazer o relatório da criação. Mas sabe por quê? Porque Obará, ele cuidava dos infortúnios da vida. Então, das perdas, das tristezas, das dificuldades, da insegurança, de notícias desagradáveis. Então, ninguém queria saber de história com Obará. Esqueceram dele. Aí foi aquele desconforto, né? Por ter acontecido isso, ter esquecido um irmão para trás. E Ifá falou assim: não, então voltem, o banquete que estava preparado para vocês não vai haver. Porque se a gente não está completo, juntos aqui, não pode ter festa. Então, não haverá o banquete. Foi uma tristeza geral, porque os banquetes de Ifá eram uma maravilha, fartura, delícias mil. Mas fazer o quê? Foram embora. Desceram para o Aie. Mas antes, Ifá falou: olha, vocês que não vão banquetear, eu vou dar uma abóbora de presente para cada um. Vocês levem essa abóbora e quando der fome, vocês vão comer no caminho. Tá, cada um recebeu sua abóbora e partiu. A viagem era longa, o cansaço veio. Quando foi chegando mais ou menos nas proximidades da casa de Obará, um dos Odus falou assim:
meus irmãos, estamos perto da casa de Obará, vamos parar lá, que a gente toma uma água, descansa um pouco e depois a gente segue viagem. E assim todo mundo aceitou e foram. Quando chegaram perto de Obará, perto da casa de Obará, lá da porta Obará já veio. Alegre, satisfeito, que Obará era muito generoso. Alegre, satisfeito de encontrar os irmãos todos. Que alegria vocês aqui, todos me visitando, né? Não estava acostumado com a visita, sempre esquecido. Vocês todos juntos, eu não me aguento de felicidade. Já chamou a mulher dele. Que querer, vai lá, pega, vai lá na venda, compra tudo de bom para preparar um grande jantar, um grande banquete para os meus irmãos. A esposa dele não gostou nada da história, porque eles viviam numa penúria só. E falou, comprar com o quê? Ele falou, não, compra com meu nome, com minha honestidade, compre fiado. Eles vão fazer porque eu sou honesto. E assim foi, comprou fiado, comprou de tudo. Porco, galinha e legumes e tudo quanto há de bom para fazer doce, para beber, para comer, aquela festa. E foram e prepararam um grande banquete. Trouxeram água quente, esquentaram água para lavar os pés, para tomar um banho, para descansar. E aí os irmãos banquetearam, descansaram, foram cuidados, muito bem acolhidos. E chegado o momento de partir, todos agradeceram e falaram, Obará, a gente vai deixar de presente para você uma abóbora. E cada um foi passando e deixando a abóbora para Obará de presente. A abóbora era pesada demais, levar ela, ainda mais depois de um banquete daqueles, era muita bobagem. Então, resolveram, foram embora. Comeram tanto e não sobrou nada para Obará. No outro dia, o que voltou? Voltou a penúria, a falta, a necessidade. E ninguém mais quis vender para Obará, enquanto ele não quitasse a dívida anterior. E Obará começou a passar necessidade. Aí ele lembrou que no cantinho do quintal tinha todas as abóboras que os irmãos tinham deixado ali. E aí ele falou, mulher, se alegre, nós temos uma abóbora para comer todo dia. É abóbora de manhã, de tarde e de noite. E quanto durar essas abóboras todas, nós estamos felizes, não se preocupe. E nós vamos dar um jeito, tudo vai se resolver. Pegou a primeira abóbora, a mulher pegou a abóbora para preparar para o almoço, café da manhã e a janta. E eis que ela parte a abóbora. O que estava cheio dentro da abóbora? Estava cheio de pedras preciosas, de ouro, de tudo quanto é coisa boa, valiosa dentro da abóbora. Ficaram loucos de alegria. Pegaram a segunda abóbora, abriram, joias, pedras preciosas, abriram a próxima, coisas de valor, até a 15ª abóbora. Só recheadas, em vez de sementes, eram pedras preciosas, coisas de valor. Obará, no outro dia, quitou toda a sua dívida, ainda ajudou seus irmãos, generoso que era, e passou a ser conhecido dali por diante como o príncipe feliz, o príncipe da generosidade e da boa notícia. Onde Obará chega agora, corre a boa notícia, corre a esperança e os bons desejos e a prosperidade. Uma coisa interessante para a gente notar é a questão da sabedoria de Fá, tão valorizada na cultura iorubá. E nos outros povos originários também, né? Mesmo que a gente generalize e que isso não seja muito correto, mas também não é errado porque tem muitos elementos recorrentes
e estruturalmente recorrentes. Então, isso dá para a gente uma tranquilidade em generalizar um pouco nesse caso. A filosofia de Ifá leva sempre em conta a sabedoria. E para o povo iorubá africano, o que é a sabedoria? É o comportamento das pessoas em relação a si mesmo, a verdade de si mesmo e em relação aos outros, seres sociais que somos e que temos que honrar esse compromisso, ou seja, a responsabilidade da gente perante os nossos atos conosco, com a gente mesmo, com o outro, com a sociedade e com os antepassados. Essa múltipla dimensão que nos constitui como seres sociais, relacionais, de relações sociais, né? Ninguém vive sozinho, todos fazem parte de um ebé. É a ideia que o africano iorubá, que é o meu recorte, faz, por exemplo, da vida e da concepção de pessoa no mundo, que é sempre em relação ao outro, com o outro, mesmo que seja o único e cuide da sua singularidade, da sua individualidade. Essa ideia de coletivo é fortíssima. Esse é um diferencial, né, das outras culturas em relação ao Ocidente, às culturas ocidentais. Bom, eu queria fazer uma relação, um diálogo entre dois mitos. Eu vou contar esses dois itãs que fazem parte de um mito, né, que conversam entre si, e depois vocês percebam, né, como é que isso acontece, certo? Eu contei a história de Obará, agora eu vou contar a história de outro, também chamado Odu, que é Oxé. Eu ouvi essa história da boca da minha iniciadora e isso me traz grandes memórias, me traz uma memória afetiva muito grande e de sabedoria. E ela ouviu, por sua vez, da boca da mãe dela, que com certeza ouviu da avó e assim por aí vai. Assim é a tradição oral, né? A gente ouve um ouvido atento, né? De uma boca doce, né? Bom, conta a história que Olofim mandou chamar todos os seus co-criadores, que seriam os Odus, que são os Odus, para uma grande reunião, onde ele deu uma incumbência de que todos os Odus, seus filhos, fossem ao Aie, ao mundo, percorressem todo o mundo para trazer notícias para ele, para levar notícias do mundo para ele. Saber como é que estavam as coisas, como que estava tudo se encaminhando, como estavam as lutas do ser humano, como estava a relação entre as várias dimensões da criação. E aí partiram todos. Cada um foi para um canto do mundo, para um caminho, e ali chegando no lugar, eles, embaixadores de Olorum, que eram, se apresentavam e eram muito bem recebidos, festejados, honrados, e faziam os relatórios, contavam como estava tudo ali naquela região, naquele reino, e recebiam eles com muita fartura, com um banquete, e cozinhavam os animais, faziam o que tinham de melhor. E aí eles seguiam adiante o caminho, né? Vinha outro, passava na região, no outro caminho, acontecia a mesma coisa. Todos eram honrados e muito bem recebidos, com grandes banquetes e muita fartura, muitas honrarias.
Por último, sempre ficava Oxê. Oxê era mais lento, mais humilde, e ele chegava sempre no final dos banquetes. Sobravam para para Oxê, os ossinhos. Então era uma asa, que ninguém queria, um pescoço, os pés, ficavam com essas partes do banquete e davam as sobras para ele. E ele comia tudo e pegava aqueles ossinhos, botava dentro de um saco. Ia para o próximo reino, na próxima região, e assim sucessivamente até cumprirem todo o previsto. Quando finalmente se encontraram diante de Olofim para poder prestar seus relatórios e contar como for a viagem, todos chegaram, os 15, menos Oxê, que foi ficando para trás e ainda carregando um peso, então ele estava mais lento ainda. Oxê não era muito bem considerado, sabe? Por isso que ele sempre ficava para trás, esquecido. Mas ele chegou, se ajuntou à assembleia dos 16 filhos de Olofim, e aí Olofim perguntou, quis saber do relatório, ele contou tudo, e ele falou das tristezas do mundo, falou das dificuldades, falou da fome, falou das doenças, falou da injustiça, falou do maltrato com a natureza, do desrespeito com as forças da natureza. Então, no relatório dele, ele não contou só as honrarias que teve, não contou só as coisas boas das quais ele tinha participado. Ele contou os dois caminhos. Contou o Irê e contou o Ibi. Olofim ficou impressionado com aquilo e falou: agora, meus filhos, eu quero que todos vocês me apresentem as provas de tudo isso que vocês me contaram que viveram. Um olhou para o outro olhou para um. Agora é me apertar sem me abraçar, né? Como diz o ditado. O que a gente vai mostrar? Não temos nada. A barriga cheia? Oxê levantou na assembleia e disse: meu pai soberano, eu tenho minhas provas. E mostrou o saco de ossinhos que ele tinha. Cada lugar que ele passava e a experiência que ele relatou, ele tinha juntado os ossinhos dentro do saco. E aí ele mostrou todos os ossinhos dos lugares pelos quais ele tinha passado, e era a prova de tudo que ele tinha vivido. Olofim aproveitou isso e declarou Oxê a realização de todos os pedidos. E até hoje o povo iorubá lembra deste caminho como a realização de todos os pedidos, a capacidade de pedir e de se realizar. E Olofim deu para ele um posto de grande reconhecimento e valor, e colocou ele como o maior de todos naquela assembleia. Bom, eu contei duas histórias de dois Itãs que se assemelham, né? Um que a gente liga a Oxê, e o outro que a gente liga ao Obará. Primeiro eu contei o de Obará. Esses dois mitos, que têm muitas semelhanças, a gente pode ver muito claramente os valores que o povo iorubá apresenta nesse lugar, nessas histórias. Os valores que eles colocam como os mais verdadeiros, aqueles que não vão passar e os que trazem honraria a uma pessoa, a um ser humano.
Do diálogo entre esses dois mitos e essas duas histórias, a gente pode tirar para a vida da gente mesmo, no aqui e no agora. Porque vocês podem me perguntar, uai, Robson, mas para que essas histórias? Para que eu preciso de saber dessas histórias? O que isso vai adiantar na minha vida? O povo Iorubá acredita que todo ser humano é ser humano. Mesmo homem e mulher, não importa para eles muito o gênero. E nem o tempo, e nem mesmo o espaço. Porque o ser humano vai passar vai ter a mesma jornada e vai passar de maneira muito diferente pelas mesmas coisas. Então, o que um Iorubá de centenas ou milhares de anos atrás passou, pode ser, em tempos mais antigos, pode ser a mesma situação pelas quais a gente está passando hoje, no aqui, no agora, nos anos 2000. Muda-se as situações, as necessidades, mas os valores humanos e as possibilidades de vitória, de superação daquela situação humana são basicamente os mesmos, porque somos os mesmos seres humanos. Então eu desejo que cada um de nós consiga colocar essa história na própria vida e aproveitar do mito aquilo que é possível de incidir na vida da gente, nas situações da vida da gente, as quais a gente tem que superar e dar o melhor de nós mesmos. Então, se tiverem dúvidas, eu vou estar aqui na ocasião para a gente conversar mais sobre isso. Isso foi um começo de conversa. Espero que vocês estejam satisfeitos e com muitas interrogações na cabeça. Um abraço. Ireu.